Oi, pessoal, eu sou Jailma Barbosa, jornalista, e para mim é uma honra estar hoje no Revita Cast, esse podcast que está chegando para contar histórias relacionadas à autoestima, porque cuida da saúde capilar. E esse podcast é muito especial, porque ele é mediado e apresentado por Genicléia Paixão, que hoje me deu a honra de estar aqui nesse lugar, mas ela é a apresentadora oficial do Revita Cast, não é, Genicléia? É isso aí, Jailma. É uma alegria, né? A gente tá vindo com o Revita Cast para desvendar o que é a tricologia, né? O quanto é importante esse autocuidado, né? Até afinal, o cabelo é aquela coroa que a gente nunca tira e cuidar dela da forma certa faz muita diferença. Agora, Genicléia, você é jornalista. Por isso que eu tenho certeza que vai mediar muito bem esse podcast nas conversas que irão se seguir aqui nessa mesa. Como é que foi essa transição de jornalismo para a tricologia? Foi uma longa jornada, né? Na verdade, eu me formei em jornalismo, mas enveredei por outro caminho, né? Eu sempre achei que a comunicação, a palavra, tem um poder de transformar vidas, né? Então, mas eu encontrei, primeiro empreendendo, eu comecei com clínicas, gestora de clínicas, trabalhei na área de comunicação e o mais me encantar da vida e das jornadas que traçamos, eu gerenciei uma construtora, que foi o último trabalho. E nesse momento, na pandemia, quando tudo fechou, né, e a gente sentiu a necessidade do reinventar-se. E aí o projeto não estava fluindo, e aí foi quando eu conheci a terapia capilar. Antes eu tinha aquela coisa assim, olhei para o céu, Senhor, eu quero algo que eu possa fazer o que é minha missão e propósito, que sempre foi, né, esse cuidar, esse transformar. A gente achava que a comunicação que tem esse poder, né, e aí veio a terapia capilar e me mostrou que eu podia unir esse universo, que é o do autoconhecimento, né, da informação, transformando vidas. E foi aí, né, que eu fiz o desafio. Usei muito da nossa, né, habilidade de jornalismo investigativo, de buscar construir essas histórias. E viajei a Florianópolis e fui conhecer a terapia capilar. Inicialmente, não foi para ser um terapeuta capilar. Eu ia fazer a parte da gestão, a parte de abrir uma clínica, mas aí, quando eu conheci a terapia, eu me apaixonei. Então, no princípio, era como se fosse a empreendedora. Sim. Então, quero ser gestora de clínica, quero ter esse negócio. Sim. E como uma grande comunicadora, né, com essa habilidade que a gente já tem que entender para ir para a comunicação, é porque gosta de se comunicar, né? Sim. Então, a ideia era essa. E lá dentro você se viu como, eu quero o jaleco, né? Quero ser especialista. Isso aí. E aí aconteceu que a gente viajou, conheceu e viu a possibilidade, o quanto, né? Antes, né? Só fazendo lá dentro, eu tinha feito bariátrica e eu sofri muito com a queda capilar. E eu sei a dor de que é perder cabelo, né? Então, assim, e o quanto é desesperador, porque eu procurei várias formas de responder isso e nunca encontrei, né? E sofria com a queda capilar até o momento que eu iniciei como terapeuta capilar, inclusive até lavar o cabelo. Eu só aprendi de verdade quando eu me tornei terapeuta capilar. E aí eu vi que seria a missão, né? E o quanto as pessoas desconheciam desse universo. E aí eu abri a minha primeira clínica aqui em março, no início da pandemia. Depois fechou tudo, né? Fomos a primeira clínica da DNA Vital, que foi a base da minha formação. E aí, sim, a gente precisava de um espaço para cuidar de forma de saúde. Aí eu uni o meu conhecimento, né, de gestora de clínica, de como é que monta uma clínica, com a marca que trazia inovação, um conhecimento, uma validação, porque não adianta a gente fazer um tratamento e não ter uma resposta. Eu fiz vários sem resposta, né? Pós-bariátrico, imagina, é desesperador. Quando você vai no banheiro, que você sente o cabelo caindo, você sabe falar disso muito bem. Passei por isso também. Então, que você fala, eu lembro, né? Do cabelo caindo no ralo, cabelo caindo é como se uma pente, parte sua, né, fosse ali, né? E você não sabe o que vai ser depois, né? Será que volta? Será Exato. Que não volta, né? Então, assim, eu sempre amei o cabelo grande e, assim, existe uma máxima. Fez bariátrica, você vai ter o cabelo curto. E, de fato, muitas vezes é. E aí foi onde foi desvendando isso e eu entendi esse mercado e o Nordeste precisa disso. Não só é só o Sul. E aí foi assim, Caruaru também. E aí eu abri a minha primeira clínica no Empresarial Times. Fui durante 5 anos lá construindo essa história.
Quais foram esses desafios que você enfrentou para trazer esse tipo de serviço? Como você disse, foi uma coisa que você encontrou no Sul, né? Sim. Então, de repente, trazer isso para cá, para a realidade de Caruaru. Sim. Né? Essa realidade de Nordeste. Muitas coisas nós realmente, assim, não temos acesso ou achamos que está muito distante, né, de nós. E aí você trouxe isso para cá, assim. Foi difícil no começo? É ainda um caminho que está sendo percorrido? Como é que é? Difícil, sim, né? E assim, por eu não ser da área base de saúde, né? Né? Então todo mundo diz assim, você é a gestora, né? E aí eu disse, não, eu quero, pra gente poder fazer bem feito, a gente tem que botar a mão na massa. E aí a gente tinha uma sociedade, e as meninas cabeleireiras, todo mundo confunde o terapeuta capilar, o tricologista, como se fosse só um cabeleireiro. E existe muito estudo, existe muita ciência, né? E para aprofundar nisso, quebrar essas barreiras, tanto que assim, a clínica capilar, ela é um espaço exclusivo, onde o paciente, a gente tem toda uma biossegurança, o atendimento é individualizado para entender aquela dor, uma anamnese, tudo é com base na ciência. E aí a gente foi construindo especializações. E aí foi quando eu fiz, né, mais um desafio. Eu fiz a minha especialização como tricologista, né, uma formação de base médica. Porque assim, quem resolve queda capilar sempre é o dermato. Sim, ele é um profissional habilitado. Mas se ele não for uma especialização como tricologista, ele não vai ter esse cuidado, esse entendimento, sim. né? É que é amplo, né? Sim. Então, se você é dermato, tem várias áreas, né? Dentro da dermatologia, sim, que você pode atuar. Isso. Né? E que você vai se dar muito bem, ou que você vai se apaixonar mais por aquilo ali. Então, vai ter, hoje, por exemplo, dermatologistas que gostam mais de tratar do rejuvenescimento da pele. Sim. Né? Então, não significa que vai ser o grande mestre em tudo, né? É verdade. Nós temos pequenas áreazinhas aqui, né? Na nossa... a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Então, existem doenças que você fica paralisado, né? Que são congênitas, enfim. Então, o cabelo antes era visto pelos profissionais de saúde como algo secundário. Só que hoje entende-se que ele é um marcador biológico, que ele sinaliza várias doenças. Aqui a gente está caminhando no Nordeste, mas no Sul está consolidado há muitos anos, né? Em torno de 28 anos. Veio com os italianos, né? Inclusive eu tenho uma formação e uma certificação italiana agora como tricologista. Olha que legal! Acabei de fazer no Rio, que a gente vai fazer alguns exames da microscopia, né? Com validação técnica maior ainda. Então, assim, o cabelo, ele reflete muito do que somos. Não é só a coroa, não é só a nossa essência. Mas, por exemplo, várias doenças são detectadas pelo cabelo. Inclusive, quando a gente vai fazer um toxicológico, o que é que utiliza? O cabelo. Lá fica registrado informações de 10 anos de nossa vida. É um DNA, de fato, é um DNA. De fato, DNA. É assim. E, na realidade que você encontrou aqui em Caruaru, que tipos de situações as pessoas procuram tricologista hoje? E quais os que você aspira, quais os motivos pelos quais você aspira, né, que as pessoas cheguem a te procurar? Existem diversos fatores, né? Então, a gente trata desde, por exemplo, a calvície em si, que é a androgenética. Muitas vezes acha que uma queda capilar já é calvície, e não é. Considerada, por exemplo, meu pai é calvo, eu vou ser calvo. E nem sempre a regra é essa. Né? Você tem 50% de chance de sim ou de não, mas está ligado à epigenética, à forma como você se relaciona, os alimentos, alimentação. Ou é estresse? Não, o estresse, eu digo assim, ele é o tiro, mas ele não é a causa. São mais de 200 fatores que identificam numa queda capilar. E às vezes é tratado muito genérico, ou às vezes faz aquele cursinho de internet, aí acho que eu já sou um terapeuta capilar. Não, é muito mais que isso. Eu peguei paciente. É curso de um fim de semana, Nem né? é o curso de final de semana. Para você ter noção, eu viajei 18 meses para Florianópolis, para Santa Catarina, uma vez por mês, sabe? Para aprender com quem faz, né? Com médicos, especialistas. Tanto que a gente desenvolveu o nosso método Revita. E também, quem procura também, por exemplo, pacientes oncológicos que sofrem, né? Com um tratamento da quimioterapia que gera uma alopécia, que ele não tem, não é causada pela sua genética, mas que pode também ativar. É uma reação química, né? E, por exemplo, 40% a 50% das pessoas, às vezes, não aderem ao tratamento para não ter que perder o cabelo. A alopécia que tanto causa esse temor, né? Sim. E a autoestima da mulher, principalmente, né? A gente tem isso da nossa força estar nos cabelos, né? A gente deve estar apegado, de fato, a isso. E é muito desafiador mesmo. Inclusive, existem até
alguns tratamentos que as clínicas de oncologia, pouquíssimas têm, eu acho que aqui em Caruaru, só na Unimed Caruaru, que é uma touca inglesa, né? Que é para atenuar a queda. É assim, não promete que não vai cair nada, né? Mas ela seria para congelar ali, né? O couro cabeludo, para evitar o máximo possível da queda, né? Então, assim, mas para você ter acesso a isso, né? É muito... Né? Ou você tem o plano de saúde, enfim, ou de modo particular, sai muito caro, né? É uma solução, assim, muito restritiva, no sentido assim, é eficaz, vamos supor, 50% a 60%, mas ela não atende a uma população em larga escala. O SUS não consegue, porque o maquinário é muito caro. E foi por essa motivação, né, que eu desenvolvi um método que a gente está validando. Revita, né? A tricoterapia oncológica, na verdade. Além do método Revita, né? Que foi justamente com esse método da tricoterapia que eu comprovei que a terapia capilar, que é a sinergia dos cosmecêuticos, do tratamento integrativo que a gente faz, a gente conseguiu uma redução de 70% a 80%. E não só bloquear a queda capilar, mas fazer com que o cabelo cresça enquanto está sendo executada a quimioterapia. Isso daí é um fato, assim, divisor de águas, né? Para a vida do paciente oncológico. Sim. Então, como é que seria isso, assim? Com um tratamento, o acompanhamento sendo feito pelo tricologista? Isso. E um terapeuta capilar que exerça esse tratamento. Por isso que eu desenvolvi todo o método, a gente está validando, refazendo o estudo científico. O beabá mesmo, né? O beabá, a Bíblia o que pode e o que não pode. Porque, assim, quando eu fiz a minha formação terapeuta capilar, essa pergunta me angustiou, né? Porque quando você era assim, com paciente oncológico, a gente pode tratar. Aí, assim, existe uma máxima na tricologia, na terapia capilar. Teve câncer, você não coloque a mão. É a norma. Isso, assim, me incomodou e atingiu a veia do jornalista, né? Por que não? A investigação. Vamos investigar. Por que não? E, assim, como meu irmão teve câncer, ele que é homem, afetou a autoestima, ele veio perder os cabelos. Aí eu pensei, poxa, e uma mulher? Você tem a lapidação, né? De perder um seio, a feminilidade. Você tem a segunda, que é a perca capilar. Isso é muito... Aí eu dimensionei isso. Mas assim, e a gente, como terapeuta capilar e tricologista, a gente entende que a gente pode ajudar. Mas por que a gente diz não meter a mão? Por quê? Como a nossa formação, o terapeuta ainda está legalizando, né? É uma profissão recente em relação a todas as outras, então, se tiver alguma coisa que der errado, não foi o oncologista, foi a terapeuta capilar. Então, é mais uma protetiva da classe do que, de fato, saber que não pode ajudar. Isso me incomodou, mas porque não tinha nenhuma pesquisa científica que validasse esse método. E foi aí onde eu inovei, me arrisquei, comecei a atender pacientes oncológicos, foram mais de 20 pacientes, de forma gratuita. Para ter o estudo mesmo, para ter o estudo, para ter a validação, entender o que funcionava. Porque eu atendi pacientes, até uma médica, por indicação que eu tenho parceria, né, com o Dr. Célio, meu amigo. E aí ele disse assim, vamos ver, Cléia. Aí eu fui e ela não perdeu, usou a touca, e até o uso da touca queimou um pouco esses folículos, ela perdeu mais do que o que a gente pelo gelo, né? Justamente. Queima pelo gelo, viu, Queima gente? pelo gelo. Não é a touca, não, gente. É seguro. É gelado, né? Mas ele é muito gelado. São e, assim, muitos graus abaixo, né? A ideia é que, assim, congele para que os citotóxicos que causam essa alopécia não chegue à parte do couro cabeludo. Por quê? A medicação da quimioterapia, ela vai atuar nas células que mais se regenera rápido. E o folículo é uma dessas. Sim. Por isso que ele é tão atingido. E você não tem medicamentos hoje, né, que distingua a célula boa daquela que está acelerada. Tudo que tiver acelerado, ele vai atacar. E por isso que nem sempre, com esse ataque, o cabelo vai voltar. Tem pacientes que passam 1 ano para poder o cabelo voltar, quando retorna. E meu método provou que ele podia crescer, mesmo passando pelo processo. E isso, que ninguém imagina, né? Que ninguém imagina, né? E então, dentro desse grupo de 20, teve casos assim? 98%. Nossa. Foi altíssimo. Inclusive, assim, teve pacientes com metástase, né? Que voltou a crescer o cabelo, que já tinha perdido por completo, né? E aí a gente vai estar lançando em breve esse, né? Tanto que eu fui premiada no primeiro congresso do Nordeste. Não merecia, né?
Uma descoberta dessa merecia, gente. De uma revista internacional, né? Que trata da homoterapia, de ciência, e que vai estar produzindo meu artigo científico. Né? Qual é o nome do projeto, do artigo? É a tricoterapia oncológica, né? A sinergia, né, do cosmecêutico com a fototerapia na regeneração do cabelo. Então, eu vou depois compartilho com vocês, né? Então, a gente está esperando sair aí a revista, a publicação, né? Internacional da BT, eu não lembro bem o nome da revista, mas validada. Eu fui premiada lá nesse congresso do CNTC, lá em Fortaleza. Em março do ano passado, eu recebi essa premiação que validou, né? Porque, assim, foi uma banca, né, que validou, que verificou a eficácia e tal. E aí, a gente agora vai refazer para endossar ainda mais, né? E validar o método e em breve lançar um curso para formar esses profissionais. Neste caso, acredito que quando as pessoas assistirem, né, essa entrevista, já vão começar a procurar. Sim. Então, esse método, existe o que está sendo publicado, que já foi validado, aprovado. Então, eles já podem ter acesso a esse método sendo pacientes seus. Sim. Então, você já coloca em prática. Eu já vivencio, sim. Tenho vários resultados. Não só pacientes que sofrem com câncer de mama, mas alguns tipos de câncer também são muito agressivos e vai gerar queda. Só o estresse, as deficiências. Então, assim, já tem resultados maravilhosos e comprovados. Sem contar o segredo. Sem contar o seu segredo, mas esse método dura, esse tipo de atendimento, quanto tempo que você fica acompanhando aquele paciente ali? E o que seriam as etapas, né? Isso. Desse acolhimento e do tratamento. Como é que seria isso? A primeira fase, geralmente, sempre, que é comum a todos. A gente faz a nossa consulta tricológica, que aí a gente vai olhar os exames laboratoriais, vai usar o tricoscópio, vai ver aonde foi afetado a área, o que a gente vai poder recuperar. Né? E aí a gente faz um mapeamento junto com esse paciente. Também encaminha para um oncologista, para que ele entenda o que a gente está fazendo. Porque hoje, assim, o que é que se ensina? A usar shampoo Johnson, que tem um pH altíssimo e que não é adequado. Né? Ou o importante é cuidar do seu câncer. O cabelo é secundário, mas a autoestima do paciente que está enfrentando isso, ela é decisiva, né? O nosso como estar bem. Né? Não é só medicamento, a gente é um ser integral. E é essa a base do meu método, olhar o ser humano de forma integrativa, né? Considerando todo, emocional, psicossocial, aquele conjunto. No que compete a mim, a gente vai atuar. Não, a gente tem uma gama de parceiros, médicos, fisioterapeutas, né? Que vão ajudar nesse processo. E aí a gente mapeia, geralmente é em torno de 12 sessões ou 3 meses. Por quê? É o tempo de regeneração do folículo. Então a gente precisa seguir esse fluxo, né? Que entender que tudo é baseado em ciência, então na pele, na resposta do corpo, do couro cabeludo. Então, geralmente são encontros semanais e na melhora fica encontros quinzenais, tudo é mapeado. E todo o protocolo, ele é muito integrativo e personalizado. A gente tem um mapa, mas ele vai ser conduzido de acordo com o que Jailma está me trazendo. Porque Jailma é uma pessoa, né? Ela tem resposta, né? É bem individual. Esse foi um segredo que eu vi. Mesmo que a gente use técnicas comuns, mas a dosagem, a concentração, a resposta e o quanto o paciente vai fazer o que precisa ser feito. Que às vezes a gente não faz e quer o resultado. Sim, é verdade. No quesito do paciente oncológico, a gente vê que está tudo muito bem encaminhado e que acredito que com a divulgação certa, essa informação precisa chegar até eles. Isso. Porque isso também vai, como você falou muito, que você já tem parceria com médicos, então é um caminho muito longo, muito amplo que se tem para dar as mãos com tantos pacientes que gostariam muito de ter acesso a isso para que possam passar por esse tratamento, por esse período que já mexe tanto, né? Porque não é só neural, não é só a questão de eu estou aqui triste porque perdi o cabelo, porque tem reações químicas. Então, vai desde o que já é todo aquele processo químico desenvolvendo dentro das suas células para te levar a ficar triste, desamparado. Então, quando você tem tantos tratamentos, a ciência a seu favor, você fica muito feliz. Isso dá esperança, isso dá vontade de então de viver, agora, né? Porque ninguém quer estar também com cara de doente, né? Não é. E assim, na pesquisa que eu fiz, né? Por exemplo, tem um caso assim que uma paciente, a fisioterapeuta, né? Que
Fui atendê-la e ela demorou a abrir a porta, porque ela estava no banheiro arrancando o resto do cabelo para ver se o câncer também ia junto, porque ela achava vinculada ao cabelo, para você entender o quanto afeta. Ela queria morrer. Né? E ela estava ali arrancando o cabelo, porque se arrancasse tudo de uma vez, ia sair mais rápido. Esse é um dos fatores. E até o médico falou, e muita gente não adere ao tratamento, à droga correta que precisa, porque eu vou perder o cabelo. Além da sinalização, tá sem cabelo, tá com câncer, vou pegar. Então, assim, é todo um estigma que ele sofre, além da doença, que piora muito mais. Como eu tenho um paciente, quando a gente começou a tratar, que ela dizia assim, Cléia, meu marido voltou a me cheirar, porque eu tô mais cheirosa, tô vendo meu cabelo, entendeu? Tô me sentindo mulher de novo, porque eu sei agora que ele vai crescer, sabe? Isso não tem preço. Atender essas 20 mulheres foi a coisa melhor da minha vida, assim. Um presente, né? Foi, de fato, um presente. Né? Só validou o meu propósito. E hoje a minha luta, assim, né? A ideia do RevitaCast é dar voz a isso, como eu vou entrevistar as mulheres que passaram, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Porque, por exemplo, eu tenho a minha limitação de atendimento, mas eu preciso de mais pessoas que vivam o método, que acolha, né? Lá, quando a gente foi premiado, lá no congresso, teve uma paciente que me abraçou, é assim, paciente não, né? Uma colega que veio me abraçar. Ela disse, olha, eu vim lhe abraçar. Eu disse, posso lhe abraçar? Eu disse, pode. Ela disse, porque, olha, eu tô com a minha irmã e a minha cunhada com câncer. E no curso que eu tava fazendo, eu fui e disseram que não era para botar a mão. E eu comecei a fazer o curso para tentar ajudá-las. Eu disse, fique tranquila, você pode começar a ajudar. E hoje eu faço mentoria com ela lá de Fortaleza, comecei a orientar e tal. E ela tá acolhendo e ajudando a mãe e a irmã que era proibido. E eu acho também que nessa questão da proibição, talvez tenha sido porque nem todo mundo é profissional. Isso. Então, às vezes, se teve um receio de não ter os profissionais com a ética suficiente para abraçar conhecimento necessário. Isso, com um aprofundamento científico, para que pudesse, de fato, não atrapalhar o tratamento oncológico. Isso. Né? Então, você hoje apresenta um método onde você ajuda, onde você contribui. Sim. E talvez, sabe, esse divisor de águas de Genicleia, né? Antes de Genicleia, depois de Genicleia. Então, esse divisor de águas talvez sempre fosse por isso também. Sim. Por não ter pessoas dedicadas, né? Justamente, é porque assim, como não tinha nenhum artigo, nada, uma pesquisa sobre, só existe pesquisas fragmentadas em relação a isso. Então não é onde todo mundo entrou para pesquisar, até pelos riscos, né? Até por não ter o senso investigativo, né? Que aí é o que eu digo, tudo se soma na nossa vida, né? Quando a gente busca o autoconhecimento. E aí sim, hoje a gente já tem um caminho e vai validar mais isso para ampliar e essas pessoas poderem se sentir bem. Porque muitas vezes até o médico, ele não tem entendimento, né? Ele vai ao genérico, depois o minoxidil que piora, depois assim, porque o foco dele que é o certo, é tratar a doença, né? Tratar a manifestação oncológica. E aí ele vai passar a medicação e todo o tratamento, né? Mas dentro da sua área, quando a gente fala de tecnologia, o que é que a tricologia nos apresenta para o tratamento? A gente falou muito da oncologia, né? Dessa questão como paciente, mas de modo geral, você como uma tricologista que vai receber seus pacientes comuns, né, que não estão acometidos com alguma comorbidade, com alguma doença grave, mas que querem cuidar do cabelo. Cuidar. A saúde do meu cabelo, como é que tá? Analisar isso, né? Então, que tipos de tecnologias são essas que se verifica a saúde vital, né? Que eu quero que você explique isso também, que o cabelo revela essa saúde do nosso corpo, né? Isso aí. A gente diz assim, o cabelo, ele é um marcador biológico, traduzindo. O que quer dizer? Quando seu cabelo começa a quebrar pontas, ficar afinando, que a gente acha que é normal o cabelo afinar, né? Ele tá ligado a aqueles fatores hormonais, né? Quando ele começa a cair, porque é normal a gente perder cabelo, 50, 70 fios, mas quando eu vejo o chão da casa cheio de cabelo, quando eu vou lavar o cabelo, o ralo fica aquele tufo, o travesseiro, então meu corpo está sinalizando que a queda está saindo do normal. E nada que a gente não trata vai piorando, né? Aquela famosa procrastinação. Então, por quê? O nosso cabelo, ele não é um órgão vital para o nosso corpo. Para a nossa autoestima, ele é tudo, né? Mas para o nosso corpo, ele só serve para proteger o couro cabeludo, que tem várias camadas. Então, para chegar às vitaminas, para chegar à nutrição, o que é que ele vai priorizar? O coração, o fígado, que é vital. Cabelo, unhas, ele não vai priorizar. Então, se ele está levando para outros órgãos, é porque existe uma deficiência no fluxo.
E aí é por aí onde o cabelo se torna o nosso sinalizador. Então, assim, ó, não é só autoestima, não é só estética, é saúde. Porque aí o corpo está priorizando outros órgãos, então eu estou no nível de deficiência metabólica. Ou eu estou intoxicado, a ponto que quem vai sofrer mais? Aquilo que não é importante. Porque o nosso corpo preserva o que importa, que são os órgãos vitais. E aí é onde a investigação correta, né? Às vezes pode ser só uma questão fúngica. Então, é como a gente, são vários fatores, né? Exames, a gente vai lá, faz o exame de sangue e a ferritina deu 150, 70. Seu corpo está inflamado. Então, eu tenho inflamação crônica ali instalada. E o cabelo mostra isso, ele vai começar a ficar opaco, sem vida, quebradiço. Não tem um crescimento contínuo. E tudo isso é sinalizado pelo cabelo. Aí lá, desculpa, o que é que a gente utiliza? O tricoscópio, que é um dos exames que vai mapear o couro cabeludo. Cheguei paciente que diz assim, meu cabelo é só assim, ó, tá meio quebradiço e tal. Quando a gente colocou o tricoscópio, ela tinha descamação, era uma psoríase, que é uma doença autoimune, né? Ou as areatas. Quem já viu, às vezes, você vê aquela pessoa que tem um buraquinho na cabeça, que vai abrindo. Ali tem uma deficiência de ferro, de vitamina D. Então, eu preciso tratar metabolicamente, em associativo com médicos e tudo, mas também de forma tópica, onde foi afetado a área. E aí a gente usa a biorressonância, que é um exame que vai analisar e mapear o corpo, usando essa tecnologia. Agora a microscopia despolarizada, que é esse exame que eu fui aprender com quem criou, que são os italianos, né? A gente vai começar fazendo a revitalize e eu vou dizer, ó, qual é o teu ciclo capilar, se ele está em desordem. Daqui a 10 anos, quanto teu cabelo vai afinar? Esse exame também diz. Como também o que é incidência digestiva, o que é estresse, ou o que é um estresse metabólico. Porque assim, acontece uma coisa com você hoje, daqui a 3 meses é que teu cabelo vai sinalizar. Nossa, a gente não imagina que é. Já pensei que é instantâneo. Meu cabelo tá caindo porque eu tô estressada, né? Não, já pensei que é assim, daqui né? a 3 meses onde ele vai ter o seu ciclo de renovação. Eu costumo dizer assim, eu brinco assim, ó, o pior terreno que eu podia mexer era a tricologia, porque todo mundo mete a mão. Brigou com o marido, vai afetar o cabelo. Teve uma briga no trânsito, o cabelo vai sofrer. Mas é um ciclo, né? Até, por exemplo, você dorme muito mal, muito tarde, né? Que tem a questão do sono, do nosso ciclo circadiano. Por isso que eu estudei a ortomolecular, que é a ciência que equilibra o corpo, né? Que é a base germânica. Todo esse conhecimento a gente adentra dentro. Por exemplo, tem um paciente que você vai ter depressão por falta de vitaminas e minerais, que aí no nosso exame, na nossa consulta, a gente consegue mapear isso. E aí valida com exames, para que não existe achismo, né? A gente tem que trabalhar nessa conexão. Nem tudo também é inflamação, não. Quando a gente é criança, que coça muito a cabeça é piolho. Sim. Mas quando a gente é adulto, que tem essas coceirinhas, que vai criando feridinha no couro cabeludo, isso tudo vocês também avaliam o que Sim. são as causas disso, né? Isso, é a Porque famosa, também... às vezes, caspa. Ela pode ser fúngica, Sim. né? Ela pode ser um ato de estresse que causou aquela desordem, ou ela pode ser uma psoríase, que é uma doença autoimune. A pele que deveria se renovar em 28 dias, ela faz em 3, em 4, e não tem cura. E solta aquele monte de caspa. Porque, por exemplo, imagina você que tem psoríase, você não consegue usar uma blusa preta. Sim, Todo mundo olha pra você e ele é nojento, né? E quando às vezes ela se concentra no couro cabeludo e às vezes ela vai pro corpo, né? Eu tinha um paciente que ele não conseguia trabalhar, porque ele se sentia, né? É, baixa mesmo. Eu tenho contato assim, com pessoas que têm a psoríase, mas não capilar, e sim nas mãos. Sim. Então, assim, é uma pessoa que quando tá... para que quem está em casa que não teve acesso assim, a pessoas que são acometidas com isso, não significa que o tempo todo aquilo ali está escamado. Sim. Né? Então, assim, você consegue controlar um pouco, aí se passa por uma carga de estresse, ou se muda a alimentação, aí volta. Isso. Então, você tem que ver em constante equilíbrio, né? Isso, você tem em constante, na verdade, tratamento, assim. Tratamento, você não vai ter uma né? cura, mas assim, você pode conviver com ela muito bem, É. né? Então, assim, e principalmente essa região aqui da orelha, ele começa a mostrar aquela descamação. E às vezes não é psoríase, é uma dermatite seborreica, é um excesso de produção de sebo, né? Tá tão seco, aí as pessoas dizem, não vou hidratar. Aí é o contrário, você precisa hidratar bem para a pele entender que ela não precisa estar nessa crise. Agora, de hidratação, temos polêmicas. Sim. Porque muitas entregas são feitas pra gente na internet, muitos vídeos, Sim. que nos dizem assim, que não pode colocar...
O shampoo, sim, lava no couro. Aí você vai agora ensinar a gente a Lavar o cabelo. lavar o cabelo. E o shampoo, sim, esfrega no couro cabeludo e vai descendo com o produto pros fios. Não pode fazer assim no cabelo, esfregar. Mitos e verdades agora. E que condicionador, tem gente que não recomenda passar condicionador. E que creme não se coloca no couro cabeludo. O que é verdade nessa história? Nos ensine agora a cuidar do cabelo em casa, Jenny Cleia. Mas dica de ouro, né? Por favor. Primeiro, né? Assim, a gente usa muito cosmético do mercado, né? E o cosmético, na maioria das vezes, ele vem com muito produto de petolato, muito silicone, que dá aquele sensorial de que ficou extremamente hidratado. Ou então você pega aquele óleo de coco, né, e joga assim. E a molécula é bom, o óleo de coco. Eu tenho produtos com essa linha. Mas a questão é que a molécula é muito grande, ele não vai aderir. Então ele cria mais um sebo do que realmente hidratar. Hidratar é colocar água no fio. Mas é só que o cabelo, quando está muito poroso ou rompido, ele não vai absorver. Então, ele precisa de um produto que tem moléculas pequenas que faça essa aderência. E vamos entender assim, ó. 1 quilo da queratina é $800. Então, você acha que o shampoo de R$5 há 2 anos. Mas vamos lá. Então, assim, ó. O cabeludo é igual pele, igual o meu rosto. A gente consegue dormir sem lavar o rosto? Então, imagina aqui um lugar quente, escuro, né? E úmido. Quem é que vai criar aqui? Ai, nossa. Né? Então, assim, a gente precisa usar um shampoo. O ideal, colocar na palma da mão, esfregar na mão e você vai depositar no couro cabeludo e massagear de leve e depois descer pro fio. O shampoo tá correto. E tem que ter um cuidado, que é o pH. A própria água já desestrutura o cabelo. Quanto mais o pH for alto, mais ele vai ferrar o teu cabelo. Entendeu? Sim. E o condicionador sempre. Por quê? O condicionador é ele que vai nutrir e vai trazer a carga de ativos que esse fio precisa. Por isso que na nossa clínica a gente usa cosmecêuticos. Por quê? Ele tem o poder de entregar aquilo que seu corpo não produz. Ele é um fármaco. Diferente do mercado, entendeu? Então, às vezes, você precisa passar por tratamento com o nosso cosmecêutico e depois usar um shampoo mais adequado, equilibrando. Por isso que, assim, a internet é a terra que todo mundo pode falar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, o Revita Cast nasceu. E aí, assim, daqui, o cosmético mesmo, ele tem uma carga química muito alta e ele não consegue permear o fio de vato. Então, você realmente tem que usar, não diretamente no couro cabeludo, porque tem que entender esse pH, o que é que ele está entregando, entendeu? E aí ele vai gerar só tamponamento de ósseo. E sempre, mas da mesma forma, coloca aqui e desce. O da nossa linha cosmecêutica... Evitando tocar no couro, tipo assim, né? Isso aí. Principalmente dependendo do tipo que você vai utilizar, né? Mas a nossa linha não. O ideal é que a gente coloque no couro cabeludo. Porque cabelo bonito, cabelo crescendo, depende da qualidade e saúde do couro cabeludo. E as pessoas acham que, vou botar um reparador de ponta. Chegou pra mim essa. Cléia, por que você não tem aquele reparador de ponta que faz o cabelo crescer 5 centímetros no mês? Porque não é um milagre. Assim, só pensa comigo, vem, como a ponta vai dar a ordem aqui para que ele cresça, né? Só entende, assim, mas a blogueira disse, não, a gente tem que entender algumas coisas. Então tem que ter muito cuidado com isso. A indústria é pesada, né? É isso aí. O marketing pesado da indústria. Eu brinco assim, ó, é bom o cosmético, ele faz uma maquiagem, na verdade, né? Como assim, a gente se maquiou pra estar aqui, mas quando tirar, então assim, a gente precisa de algo que nutra de dentro pra fora. Esse é o método, foi isso que eu entendi no método Revita. Então a gente usa todas essas tecnologias, como o laser, tudo correto pra trazer essa saúde, fazer como eu digo assim, a usininha do cabelo retornar a produzir. Porque tem os fatores genéticos e tem os fatores que a gente causa, né? A culpa não é só da cabeleireira. Às vezes é aquela saúde do fio que ele já está tão rompido que você precisa reconstruir. E depois que a haste ela é rompida, ela não consegue na descoloração, em todo esse processo. E aquela diz, mas meu cabelo é virgem. Eu nunca fiz química. Eu digo, você já lavou um dia? Já usou água? Então, não existe. Não existe virgem. Faltou a dica da hidratação. A hidratação realmente resolve? Na verdade, assim, com o que a gente usa hoje, com essa alta tecnologia, um produto manufatorizado, sim. O ideal é você fazer essa nutrição, que aí você vai ter que ter ativos que possam fazer essa permeação. Você segue os 3 passos também, então, né? Lavar, condicionar e hidratar. Porque ele ajuda a reconstruir com cosmecêutico. Então, mas também existem produtos no mercado, que aí você tem que ter essa entendida, que seja um produto mais vegano, que seja um produto que entregue esses ativos, né? Que ajuda a aumentar isso aí. Mas aquela básicazinha assim... Aquilo que a gente faz lá no interior de vamos colocar aqui, amassar o abacate, já colocar direto a babosa
raspar Barbosa assim, ó, do caule, dá no liquidificador, aí passa ali, coloca uma touquinha e fica ali meia hora. Dá certo? Jamais. É natura do corpo. E já viu aquele, você pega o shampoo neutro, aí bota ali creme, bota um monte, é o shampoo bomba. Sério, esse eu não vi. Tô colocando ativos no... Ele bomba, mas a saúde, a sua saúde... Então não resolve. Não resolve, porque assim, mas eu botei e senti hidratado, você sentiu ele enluvado. Entendi. Entendeu? Amaciou porque é o externo. Porque é um óleo. Sim. O óleo você não tem o sensorial, então assim, ele faz aquele enluvamento. Mas se você tá com dermatite seborreica, o que é isso? A glândula sebácea, para hidratar o couro, ela libera uma. Quando eu tô com essa disfunção, ela libera 2, 3. Sim. Aí você bota mais um óleo, então ela vai... Então, não resolve, só piora o caso. Porque depois que tira, ele vai quebrar todinho. Sabe o que me preocupa, Gelencleia? Eu quero até que você veja se consegue nos orientar em relação a isso. Eu vejo muito hoje shampoo seco. Então, eu já imagino assim, se o shampoo, né, você tem que colocar, lavar, tirar. Esse shampoo seco é um pó, né? É tipo talco. Tem gente que usa até o talco. Sim. Então, que coloca ali para tirar a oleosidade do cabelo. E como se aquilo ali lavasse o cabelo. Mas não ficam aqueles resíduos ainda no couro, né? Sim, fica. Isso não jamais indicado, né? Digamos assim, você vai para uma festa, um exemplo. Um caso assim, atípico, você não tem como lavar, não tem tempo. É uma coisa assim para você uma vez na morte e uma vez na... assim, né? Mas o melhor é lavar mesmo, porque eles vêm uma contaminação muito grande de chumbo, de alumínio. Então, isso vai ficar na tua pele, isso vai ficar uma intoxicação no seu corpo por algo que não vale a pena, entendeu? Claro que a indústria vai dizer que é bom, mas é uma coisa assim para você usar, sabe... Nunca. Mas, se chegar uma situação, vou fazer um evento apressado. Não é pra você trocar, se você tem em casa, tem tempo, lave o cabelo direitinho, né? Lave, faça tudo certinho, corretos, porque assim, não é o indicado. É só a gente pensar assim, né? É como a gente lavar a casa, né? Sem varrer e só jogar água. E aí nem jogar água, imagina. Por aí. É uma solução que não resolve. Pelo contrário. Traz mais danos do que solução. Mas diga, eu vou pra uma festa... E pra reparar depois é bem mais complicado, bem mais cara. É igual o uso de muitos aquecedores no cabelo, né? Muitos termos, né? Porque aí, chapinha, tudo que a gente já sabe, né? Eles, de fato, vão desequilibrando, vão desequilibrando. Assim, a saída é sempre proteger, usar um bom protetor térmico, porque aí já gera uma barreira, né? Sim. A questão não é a exceção, a questão é a rotina. A rotina é... Usar todos os dias, aí a gente vai esticando o fio, daqui a pouco, cadê meu cabelo? A indicação de uma consulta, de uma visita a tricologista, seria de quanto em quanto tempo, assim? Eu acho que assim, a partir do que você apresenta começar umas desordens, mas uma vez ao ano ou a cada 2 anos, porque ela vai montar um protocolo que seja mais assertivo. E depois você segue, né? E depois você segue. Por exemplo, eu tenho pacientes que a gente equilibrou, né? Da calvície e tal, mas que a calvície, ela é genética, você não tem cura. Você vai ter tratamento e você vai ter controle. É igual quem faz o implante. O que implantou, ótimo. Mas e aqueles que ainda estão lá? Eles vão continuar sem a gente tratar? Né? Porque é a sua condição, o seu corpo entende que seu folículo é seu inimigo. E ele vai lutando para matar ele todos os dias. Se eu não reverter isso, como eu vou ter cabelo? Aí a gente às vezes quer muito solução mágica, sem entender a causa. Por isso que o nosso método, a base dele é entender a causa. Para daí a queda é uma consequência. É o corpo gritando, eu preciso ser visto, eu preciso de atenção. Mas a minha queda tá voltando, sim. Tá continuando. Por quê? Porque não foi ouvido a causa. Sim. E aí a ortomolecular, tudo que a gente utiliza vai dar esse norte. E você se apaixonou tanto por essa área que você resolveu não ser funcionária de ninguém, né? Resolveu empreender. Eu acredito tanto na tricologia que aí você montou o seu local de atendimento, né? A sua clínica para poder fazer esse acompanhamento. Foi difícil empreender aqui em Caruaru? É desafiador? E empreender no Brasil é uma luta contra... Oh, meu Deus. Entender porque as pessoas não sabem o que é muitas vezes a tricologia, né? Acham que tricologista é alguém que faz tricô.
Não, mas a minha cabeleireira também faz, né? Não, mas se é para tratar cabelo, eu trato no salão. Salão, né? O salão, ele tem um trabalho maravilhoso de renovar a nossa estima. Tem procedimentos que eu não faço, né? Ela tem que ir para o salão, né? Então, a gente não briga com esses profissionais. Pelo contrário, eles que às vezes acham eles que... embelezam o que vocês... na verdade, ele dá uma escova bem feita, né? Eu já digo, olha, se for para fazer escova comigo, acabou. Você nem olha para minha cara mais. Meu trabalho não é esse. Mas seu cabelo eu deixo saudável. Tá, eu deixo ele crescendo. Eu deixo pra... Eu brinco com a minha paciente. Você quer uma escova ou quer um cabelo crescendo? Ah, então... E aí, o que acontece? O salão, ele gera esse embelezamento, essa maquiagem, que é importante. São profissionais. Só que o terapeuta capilar, digamos assim, ele está aqui nesse patamar. Ele vai conseguir identificar uma patologia que está caindo, a calvície, até tratar com alguns protocolos, é possível, principalmente com os cosmecêuticos que temos. Mas o tricologista, ele tem a capacidade ampla, né? Ele tem uma formação de cunho médico, de fazer o diagnóstico, de fazer uma anamnese mais completa, olhar todas as vertentes e dar um laudo, né? O paciente, quando sai da minha clínica, ele sai com laudo entendendo o que está acontecendo comigo e qual é o caminho, mesmo que ele não siga com o meu protocolo de tratamento, mas ele já sai norteado nesse processo, que é a diferença, né, do tricologista e do terapeuta capilar. Então a gente associa. E a terapia capilar, ela vai unir a prática aromaterapia, fotobioilíbios, equipamentos, para trazer este equilíbrio. Então a gente não usa uma ferramenta só, a gente usa um conjunto. Mas eu tenho que entender a causa e o porquê está causando. Por exemplo, uma calvície, ela pode ser de ordem metabólica, por uma disfunção como é causada pela quem faz o bariátrico, como ele pode ser causado por uma genética dele. E aí? Aí eu passo um ano só colocando minoxidil, tratando como genética, e não é se é uma questão de deficiência de ferro, de vitaminas, entendeu? Então, assim, essa é a diferença. E fugir dessas soluções mágicas de internet. As soluções de internet, até aconteceu, eu peguei um exame hoje de mama, né? Já acabou de sair, né, do nosso Outubro Rosa, e fiz parte da campanha, então fui fazer meu exame, né? Primeira vez do exame, enfim. E quando eu peguei o laudo, aí a minha amiga do lado disse: vamos olhar. Aí você fica tensa, né, pra olhar o laudo. Eu disse: não, tá bom, eu vou olhar. Aí começamos a analisar, né, a ler o laudo, as duas que não sabem, né. Aí ela: peraí, vamos pegar no chat GPT. Eu disse: não, me recuso. Mas hoje em dia tem muita gente usando o chat para consulta. Sim. Para dizer suas características, seus sintomas. Tanto que, recentemente, saíram notícias, ainda vou esperar isso ser oficial, de que vai ser proibido fazer consultas em questão de advocacia e de saúde ao chat. Porque tem muita gente usando dele para ter seus próprios diagnósticos. Isso aí. Né? Então, imagina que as pessoas estão achando que o chat resolve tudo, né? Que a inteligência artificial resolve a tudo, vida. Né? Auxilia. Não vou dizer que não seja uma ferramenta que auxilie, mas assim, por exemplo... Casos específicos, né? Assim, você pode ter uma noção, mas você é um ser individual. Você nunca vai ter, por exemplo... Teve uma paciente que, esse caso foi bem interessante. Ela veio com um laudo de dor reumática seborreica e que ela tinha alopécia. Tá com queda, era alopécia. Né? Só que ela tinha uma psoríase. E uma calvície, uma androgênica, causada não pela questão genética, mas a psoríase causando a calvície, entendeu? Ela tinha todo o afinamento. E no protocolo que passaram, tem passado por 4 profissionais, não estou... e era isso, seborreia, passaram minoxidil e ácido para ela colocar. Imagina, ela foi parar no hospital. Não sei se foi um profissional ou se consultou o chat. Eu sei que ela chegou ali com um laudo, que eu disse... Laudo não, com né? Sim. E não era nada disso. Era uma questão de uma psoríase mal resolvida, só que ela é muito comum. Então, só o olhar clínico do profissional, só o exame da tricoscopia, e muitas vezes esse exame ainda precisa de outras validações. De exames complementares, né? Justamente. Exames de... a gente tem que fazer o exame de sangue, a gente tem que fazer a ferro, a B12. A B12 e vai descartando. Vamos ver onde é o problema, né? Isso aí. Veja, ela estava com um tratamento totalmente errado, né? Com orientações totalmente que fugiam do que seria o correto, mas ela tinha as características então pega a característica como se fosse a solução, e não era, né? Uma pessoa de 70 anos que foi parar no hospital por conta que estava usando uma coisa que é ácida numa ferida aberta. Nossa. Né? E o couro cabeludo você não vai enxergar sem um tricoscópio isso. Sim. Né? E hoje essa paciente tá outra vida, outra qualidade de vida.
por conta disso. Então, a consulta minha, ela passa mais ou menos de 1 a 2 horas, porque ela é o divisor de águas para todo o tratamento correto. Uma análise perfeita. Tem que ser. Eu acho que o Revita Cast vai trazer assim, muitos ensinamentos, a proposta dele é muito bonita, porque você também já soltou um spoiler aí pra gente, vai conversar com muita gente que está do outro lado. Sim. Você é atricologista e os seus pacientes estarão falando sobre, né? Então, assim, vão estar dando seus depoimentos e sentindo na pele. Justamente. O Revita Cast nasceu com esse propósito, né? Porque, assim, não sou eu a tricologista, né? Então, existem profissionais de alta qualidade que estão fazendo diferencial na vida de pessoas, integrando essas práticas com seriedade, né? É para desmistificar muitos mitos, como esse de que lavar o cabelo é ruim. Lavar o cabelo é bom, né? E também esclarecer. Então, numa linguagem gostosa, como a gente está conversando, um papo aberto. Então, vai ser essa troca. Então, a gente vai ter médicos, vai ter tricologistas, profissionais da área da saúde, da área da beleza também, né? Que embelezam, né? Que entendem desse fio, como é que a cor vai ficar bem. E a gente faz todo um trabalho. Então, assim, o Revita Cast nasceu com esse propósito, né? Desmistificar tricologia em foco e a saúde, que é o maior ganho que a gente tem na vida, né? E a gente, às vezes, deixa tanto pra depois, que quando vai olhar pra ela, aí o cabelo tá caindo, a unha tá quebrando, eu não tenho sono, eu não tenho disposição pra trabalhar. Pra você ter noção, tenho pacientes que dizem, Cléia, eu tô feliz, porque eu voltei a ter ânimo pra trabalhar. Eu tô tratando o cabelo. Só que quando a gente olha para o nosso todo, se autoconhece, essa é a nossa proposta. E o mais bonito de ver é o brilho dos seus olhos falando sobre isso, assim. Mostra que não é só um caminho que a gente tem que seguir na vida. Você fez jornalismo, depois usou todo esse seu poder da comunicação para ir da investigação, né? Daquilo tudo que passa na cabeça de um ser apaixonado por conhecimento. Sim. E foi buscar isso e trazer, né? Devolver isso pra gente através do seu conhecimento. E que eu tenho certeza, né? Que tá trazendo tanta autoestima, né? Porque não sabemos aqui desse lado de cá dizer por quê, mas é um poder de autoestima muito grande que o cabelo traz, né, pra mulher. Sim. Eu tenho pacientes que não Corta saem. errada, cor errada, o cair, tudo isso desestrutura a gente. Homens, né? também, homens sofrem muito, né? Tem homens que, assim, às vezes têm dificuldade de sair de casa, de procurar uma parceira, né? Porque eles se sentem. E nada flui com a autoestima baixa. Um adendo que o algoritmo me entregou, e eu não sei porquê, mas me entregou que o Carlinhos Maia, influenciador, esses dias ele mesmo raspou o bigode dele. E aí ele cancelou uma viagem que ele tinha pro exterior, porque ele ficou sem autoestima por ter tirado o bigode. Pois é. Porque ele se viu sem aqueles pelinhos. Gente, são só os pelinhos aqui que fez com que ele desistisse, tipo, a autoestima desceu. Sim. E aí acabou o algoritmo entregando isso pra mim. Eu achei muito interessante, porque só sabe ele, só sabe quem tá. Só sabe a dor quem sente, ou quem acompanha toda essa história. E não existe dor menor ou dor maior, existe cada ser individual. E é isso que me apaixona na tricologia, porque você é visto como esse ser único, sabe? Individual, capaz de transformar. E essa é a missão, sabe? Quando eu tava pra decidir o que fazer, eu olhei pro céu e disse assim, meu Deus, eu quero algo. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu quero algo na minha vida que eu possa ser agente de transformação, que não dependa e que eu possa realmente exercer o que é as minhas qualidades, que até então eu não tinha encontrado. E foi quando a terapia capilar apareceu para mim. Em 2 dias eu estava já com tudo resolvido, viagem para Florianópolis. Então, assim, foi um propósito e é uma coisa que eu sou realmente apaixonada. E que bom, né? Porque a gente precisa de profissionais apaixonados. Que a gente sabe que esses nos entregarão o melhor, sabe? Nos entregarão com o toque de amor, né? Sim. O amor vai chegar primeiro. Isso aí. Isso é muito importante. E que seja uma jornada incrível. O Revita Cast. Eu fico muito honrada de ter sido convidada para esse Abre Alas, né? Sim, não podia ser diferente. Muito sucesso. Quero acompanhar muito. Quero você aqui contando histórias, partilhando com o seu time, com as pessoas que vivenciam isso, mas eu também sou testemunha, porque eu já fui, né? Isso. À clínica, já passei por essa
análise, sei como é, a gente fica bem preocupada, a gente fica, meu Deus, meu corpo tem tudo isso. Aí eu lavei meu cabelo, viu? Porque tem uma telinha assim que vai mostrando tudo, né? Com a câmera assim, qual é o nome daquele equipamento? Tricoscópio. O tricoscópio vai passando e a tela revelando tudo. Se você lava o cabelo e passa vergonha. Porque aí ele entrega tudo. Mas isso é muito bom, né? É muito bom a gente ver que a tecnologia está a nosso favor, né? Justamente. A ciência, a tecnologia, né? Tá tudo sempre ao nosso favor. A gente só precisa conectar com o canal correto. E aí o RevitaCast vai ser esse espaço dedicado a você, para que você possa se autocuidar, né? Porque tudo começa com a nossa escolha. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem para ver por aí, logo da Genicleia Paixão. A gente tem um artigo que será publicado. A premiação já aconteceu. Já aconteceu, né? Já foi divulgado. Foi agora em 2025, sim, né? Sim. Então já teve a premiação. Aí a publicação vai sair. Isso. Então já tem um trabalho feito, né? Validado para trabalhar com as pessoas, com os pacientes oncológicos. Aí a gente vai agora para a segunda fase. Segunda fase. Mas na Revitalize já é vivenciado, né? E agora o podcast. O céu é o limite. Obrigada. Muito, muito, muito sucesso, Genicleia. Eu só agradeço, viu? Pela honra dessa oportunidade de estar aqui com você hoje. Trocando ideia, porque tá com muita saudade também. É isso aí, agora tá unindo tricologia e jornalismo junto, as duas profissões. E eu vou fazer o seguinte. Para encerrar, eu vou deixar com a anfitriã. Só quero dizer que foi um prazer participar, uma honra. Toda minha. Gente, é assim, RevitaCast nasceu, está concretizado e você pode participar conosco, mandando perguntas, né? Querendo saber mais, o que é que está te incomodando no teu cabelo, o que é que você quer entender de uma forma precisa, concisa, que vai te fazer entender e se cuidar da melhor forma. Então, o RevitaCast nasceu também para valorizar os profissionais que estão nesse universo comprometidos com a saúde, porque tudo começa em cuidar de você mesmo. Parabéns, Genicleia, e maratonem nos episódios aqui, ó, do RevitaCast. Até a próxima. Tchau, tchau.